E o que acontece? Então, ela está fazendo algo que ela não deveria fazer. Quais são as implicações? Porque aí a coisa começa a ficar séria. Bom, porque se ela está fazendo algo que ela não poderia fazer, aí realmente a gente tem uma questão que envolve os consumidores, que envolve muito mais coisas, né? Porque ela usa uma empresa de fachada. E aí eu vou fazer uma pergunta, eu já fiz essa pergunta várias vezes para o Pavinato, mas é bom até para vocês terem essa resposta, né? O dono da empresa pode alegar que ele não sabia que ele não poderia fazer isso estar fazendo? É boa essa pergunta é essencial. Muita gente fala, mas eu não sabia. Existe uma regra, né? É uma lei, é um artigo de lei. Faz parte, né? Quando eu fazia faculdade, chamava de Lei de Introdução ao Código Civil, mas hoje foi rebatizado das normas de introdução ao próprio direito brasileiro. Que lei é essa? Que obrigação é essa? Ninguém se escusa, ou seja, ninguém pode se desculpar de não ter cumprido a lei, alegando que não conhece a lei. Isso não existe. Você pode não conhecer a lei, mas você é obrigado a conhecer a lei. Se você vai empreender uma atividade profissional, você precisa conhecer. Você precisa de um advogado, você precisa de um contador. Você precisa se cercar de pessoas que entendam de um assunto para poder empreender sobre esse assunto. Quanto ao CNPJ, por que tem uma descrição das atividades? Tem uma descrição das atividades para fins de tributação. Então, muitas empresas, elas colocam na sua atividade algo diferente daquilo que elas realmente fazem para sonegar imposto, para recolher menos imposto, para colocar uma atividade cuja alíquota de tributos é menor. Ou seja, isso ainda esconde um crime tributário, que é da competência da Justiça Federal. Então, além do crime comum, que é o crime contra a economia popular, nós temos aí na cara um crime tributário. E aí, tem uma outra informação que é bastante relevante, né, até dos próprios usuários dessa plataforma, né? Então, aqui isso está no site do Reclame Aqui, que nós encontramos mais de 800 reclamações contra a empresa Betsord, né? E uma delas diz respeito à propaganda enganosa, não recebimento do prêmio e pedidos de reembolso, né? Algumas pessoas, inclusive, dizem que a plataforma nunca funcionou. Eles contratam lá um plano, né, que você vai ter um acompanhamento, um acesso, né, exatamente, 24/7. E nada disso funciona. Então, de novo, o que acontece? Aí a gente tem um outro problema que é o direito do consumidor, é isso, Pavinato? A pessoa, ela contrata 24/7, achando que é 24 horas por 7 dias, acaba levando 24 centímetros por 7 milímetros, né? É uma coisa ridícula. Sim, é um crime contra o consumidor. Então, além desse crime comum, que é possivelmente, né? Pode ser que o inquérito conclua pela inexistência de crime contra a economia popular. Certamente há um crime tributário. Mas aí, por essas reclamações, a gente também vê que há a possibilidade da Betsord ela ser processada por cada um dos seus consumidores individualmente ou pelo Ministério Público, porque o consumidor, ele é uma categoria pessoal protegida pela Constituição. Então, o Ministério Público, ele pode promover uma ação também com base em crime contra o consumidor. Mas, repito, se for de fato um esquema de pirâmide, né, de que adianta uma ação se o dinheiro não existe? Porque o dinheiro da pirâmide ele é utilizado para os fins pessoais dos bandidos, para que eles possam viver as vidas nababescas deles e para pagar investidores mais antigos. Quando a pirâmide para de crescer, todo mundo perde. Todo mundo perde. E aí você pode ganhar na justiça, mas é o famoso ganha, mas não leva. A vitória de pirro. É uma coisa muito triste, porque as pessoas que geralmente ingressam nesses esquemas são pessoas com menor grau de educação formal e, especialmente, menor grau de conhecimento do mercado financeiro. Eu estou repetindo muito que precisa de educação financeira nesse país, Carla? Não, precisa muito, gente.